foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há pouco tempo atrás, de certo modo, porque dentro dessa busca da efetividade das decisões judiciais, você sabe que se começou aí com base no artigo lá 139, inciso 4, né, do 4. CPC, se começou aí a apreender passaporte, suspender o direito de dirigir, apreender a CNH de cidadão, bloquear cartão de crédito, impedir de participar em concurso público de devedores de quantia, né? Como é que você vê isso? Qual é a sua visão sobre essa busca da efetividade? Essa busca pela efetividade usando desses instrumentos, né? Seriam meios atípicos de execução. Ele não fere o princípio da dignidade humana, ele não atenta contra a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele não atenta contra princípios, inclusive, que estão na nossa Constituição? Perfeito, é um questionamento excelente, o tema muito palpitante, ainda muito vivo e tem que ser objeto de maiores debates. Para o público mais leigo que vai nos assistir, que está nos assistindo, é importante dizer que para que a gente efetive um direito, é necessário, com certeza, que nós tenhamos uma postulação em juízo. Contrata um advogado, acesso à porta do Poder Judiciário através de uma petição inicial, para trocar bem miúdos aqui. A outra parte vai se manifestar no processo, o que a gente chama de contraditório, devido ao Isso. processo legal, e vai vir uma decisão proferida por um juiz. Esse é mais ou menos um rascunho de um processo judicial. Postulação inicial, defesa, produção probatória, decisão. Com a decisão judicial em mãos, eu vou ter um documento que declara: o autor tem direito a receber do réu um produto, ou o autor tem direito a receber do réu uma quantia de R$ 5.000 a título de indenização por dano moral. Vejam que esse documento em si, ele pode ser cumprido voluntariamente pela parte condenada ou não. Se ele for cumprido, nós já temos a efetivação. Se ele não for cumprido, nós vamos nos valer de uma fase de cumprimento de sentença. Então, assim, para o público mais leigo, é mais ou menos o caminho do processo. Trazendo para o que nós estamos discutindo. Nesse momento do cumprimento de sentença, nós temos mecanismos típicos para fazer cumprir a decisão. Porque muitas vezes, quando a parte não cumpre voluntariamente, você tem que pedir ao Estado, já que você não pode tomar você mesmo na base da força, da violência, isso não é desejável, seria a chamada autotutela e é vedado. Exato. Eu preciso pedir que o Estado efetive aquela decisão. Então eu preciso bater na porta do judiciário de novo e falar assim: juiz, meu querido, o senhor já me deu uma decisão favorável, mas a parte contrária não cumpriu. Então, o senhor poderia, por favor, envidar esforços, né, forçar a parte contrária, compelir a parte contrária a cumprir? Poderia, e o juiz vai seguir um procedimento pré-estabelecido, lógico, né, muito bem ordenado, para obrigar a parte contrária a cumprir a decisão judicial. Nesse momento, nós temos medidas executivas típicas: arresto de bens, sequestro de bens, penhora, né? São medidas típicas, são medidas que estão previstas expressamente no sistema. Só que essas medidas, elas já foram mapeadas, elas são muito usuais. O processo executivo brasileiro, processo de execução no Brasil, ele não mudou tanto de 93, 2001, 2007, 2009, foram grandes reformas. Depois disso não mudou tanto. Então é um processo que já está muito bem mapeado. Os colegas advogados sabem atuar muito bem em processo judicial, em fase de cumprimento de sentença, para tentar travar uma obrigação. Porque nós advogamos para quem quer exercer um direito, mas nós também advogamos para quem entende que não deveria cumprir. Né? É um direito da parte entender da forma que melhor lhe convier. Então, assim, além dos mecanismos típicos, que nem sempre são passíveis de cumprimento, nem sempre conseguem efetivar uma determinação judicial, nós temos meios atípicos. E sobre esses meios atípicos, posto que eles não estão listados exaustivamente no Código, nós temos toda essa controvérsia. Quais são os meios atípicos e que devem ser utilizados subsidiariamente em relação aos típicos? Eu escoto os típicos e aí então eu passo para os atípicos. Medidas, quaisquer medidas mandamentais, coercitivas, subrogatórias, indutivas, está lá no 139, inciso 4. Daí há uma criatividade, já que não há uma listagem no CPC, a criatividade dos advogados tem que ser posta em prática. É. Então, eu tenho
a pedido de apreensão de passaporte, eu tenho pedido de suspensão de CPF, eu tenho suspensão de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, eu tenho um pedido de vedação de celebração de novos contratos da mesma natureza pela parte adversa. Eu tenho uma série de medidas que visam compelir a parte contrária, pressionar a parte contrária a cumprir a determinação judicial. Então, assim, vou devolver a palavra, porque eu já falei demais aqui, vou devolver a palavra para você, Habib, mas para finalizar essa parte introdutória, medidas executivas típicas e, caso não sejam frutíferas, medidas executivas atípicas. Aí a gente vai entrar agora num núcleo de debate sobre quais são as medidas possíveis e quais são os critérios. E a gente há de convir, né, que o próprio CPC, quando ele prevê, né, que as medidas coercitivas, né, e aqui a gente está falando de medidas coercitivas, Sim, que claro. é no sentido de coagir o cidadão de alguma forma a cumprir aquela decisão judicial, mas a gente sabe que quando se trata de pagar quantia certa, né? O que é que está em jogo ali? Onde é que você vai? Você vai ao encontro do patrimônio do devedor, né? Você vai lá para expropriar o patrimônio dele, fazer um dos instrumentos mais utilizados é o bloqueio em conta corrente, o bloqueio de valores em conta corrente é o mais utilizado. Então, mas vai ao encontro do patrimônio, né? Vai buscar o patrimônio do devedor. E quando você tem medidas atípicas, por exemplo, apreender o passaporte é uma pena pessoal. Você está saindo da esfera patrimonial para atingir o direito de um cidadão. E a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela assegura a todo cidadão o direito de ingressar no país e sair do país livremente. Está lá assegurado, né? A nossa Constituição também diz do direito do cidadão de circular e entrar livremente no território nacional e circular e sair do território se assim o desejar. Está previsto também como um direito, né, e uma garantia constitucional ao cidadão. Então, quando você apreende um passaporte, aquela medida deixou de ser meramente patrimonial, uma ação que envolvia patrimônio, o dever de pagar a quantia certa, e atinge a pessoa. Quando você suspende o direito de dirigir, da mesma forma, né? Então é preciso muita cautela ao utilizar. E, João, eu tive o cuidado, porque a imprensa noticiou, quando o Supremo Tribunal Federal julgou esse tema e apreciou a questão dessas medidas atípicas, a imprensa noticiou como o Supremo Tribunal Federal chancela o direito à apreensão de passaporte, à suspensão de dirigir. Pode tudo. A imprensa noticiou assim porque isso dá ibope. Mas na verdade não foi bem assim. Eu assisti o julgamento, eu tive o cuidado de assistir o julgamento todo. Eu assisti o julgamento todo, na íntegra. E o que o ministro Luiz Fux disse, e ele sustentou, é que em certos casos o juiz pode se valer, né? Aí ele fala, imaginemos o caso lá do imperador do Bitcoin, que se deu um golpe e etc. Você sabe que ele vai se evadir do país. Ora, nesse caso específico, não seria justo e coerente apreender o passaporte, né, de um cidadão que deu um golpe imenso? Ele cita outro exemplo, quando ele fala de CNH. Ele fala, o cidadão que costumeiramente se envolve em acidente de trânsito, né, ele é um quanto mais envolvido em acidente e tem processos judiciais contra ele, não seria então o caso de suspender o direito de dirigir? Então veja, ele faz uma pontuação de casos específicos, ou seja, o dever do magistrado de analisar o caso, não o direito de apreender passaporte cidadão ou suspender o direito de dirigir em qualquer circunstância. Não é assim, não foi bem assim o julgamento. Mas a imprensa, de modo geral, noticiou dessa forma. Porque a gente há de convir que existem garantias constitucionais. Claro. Também garantias asseguradas no Pacto de São José da Costa Rica. E perceba, João, você sabe que o Supremo... E aí existe uma previsão constitucional de prisão civil, né, do devedor, prisão civil por dívida alimentícia, e está também na Constituição do depositário infiel. Está previsto na Constituição duas hipóteses de prisão por dívida, né, de natureza civil. Seria o devedor de prestação alimentícia e o depositário infiel. E veja que em relação ao depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal, analisando a questão, chegou à conclusão de que isso ia
de encontro ao quanto previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que não era possível, então, a prisão do depositário infiel. Você percebe? Então, assim, ora, se o depositário infiel, que tem previsão constitucional, ele não pode ser preso, por que que você pode apreender o passaporte do cidadão por dívida de natureza civil? Por que que você pode suspender o direito de dirigir, né? Então, se a moda pega e nessa toada, daqui a pouco você vai impedir o cidadão de frequentar restaurante. Você está devendo, você não pode ir almoçar fora, você não pode ir a um restaurante. Vamos apreender também a bicicleta, você não pode... Bicicleta também não, você não pode andar de bicicleta, já que você não pode... Você compreende? Assim, eu estou aqui fazendo, claro. né, é claro, brincando com um assunto sério, mas porque a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque a efetividade da decisão judicial, ela tem que ser cumprida, evidentemente, é preciso, né, entregar a cada um o que é seu na medida do que lhe pertence, é preciso realmente, não adianta uma decisão judicial que não é cumprida, não adianta você ganhar e não levar, realmente não adianta. Então a gente tem aí princípios que a gente tem que ter em mente, da celeridade, né, a duração razoável do processo, hoje em sede constitucional, tá lá que todos têm direito a uma duração razoável do processo. Mas também existe a previsão constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa, também é uma previsão constitucional, né? A Constituição diz que ninguém será privado dos seus bens né, ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Também uma previsão constitucional. Então, é preciso que se faça um casamento entre esse desejo de efetividade da prestação jurisdicional, da decisão judicial, com os direitos e garantias fundamentais. É preciso que haja realmente essa confrontação, né, e essa adequação, tá?